Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar então a nossa aula de hoje, terça-feira, quarta-feira, né? Dia 10 de janeiro. Vamos iniciar aqui a nossa aula agora da tarde, né? 4 horas. Eu vou fazer a aula com vocês, vou deixá-la gravada e a gravação eu vou disponibilizar para quem quiser assistir depois, tá? Então, quem eventualmente estiver assistindo essa aula é do dia 10 de janeiro, tá? Na segunda-feira, né, mais conhecido como anteontem, nós conversamos sobre alguns conteúdos relacionados a trabalho. Ontem tivemos uma aula bem bacana também sobre entretenimento. Então a gente viu como fala a trilha sonora, a gente viu filme de sucesso, filme de grande sucesso, né? E hoje nós vamos falar sobre um conteúdo voltado à área da saúde, tá? Em dezembro, se eu não me engano, em dezembro nós tivemos ali alguma aula que a gente falou também sobre o tema de saúde, mas não foi uma aula só sobre isso, né? Por isso que eu planejei trazer esse conteúdo hoje para vocês, para agregar um conteúdo relacionado à saúde somado ao que vocês já sabem e mesmo aqueles que não se recordam vão relembrar aqui, tá? A gente começa a aula de hoje com a expressão to be fit as a fiddle, que significa estar em ótima forma física, tá? Sempre que você vir alguma expressão começada com o to be, né? Então, to be fit as a fiddle, esse to be é uma forma genérica de expressar, de nos referirmos a essa expressão. Por quê? Quando você lê o to be, você entende que você tem que substituir pelo verbo to be adequado no sujeito. Então, quando eu estiver me referindo a uma pessoa no plural, eu vou substituir pelo are, né? Isso quero dizer que eles estão em ótima forma física. They are fit as a fiddle, né? Eles estão em ótima forma física. Ou eu estou em ótima forma física. I am fit as a fiddle. Então, sempre que você ler esse to be no início de uma expressão, saiba que é uma forma genérica, pois você substitui esse to be pelo is, pelo am ou pelo are, né? Claro, respectivamente a cada sujeito. Tá joia? Então, você vai utilizar essa expressão para se referir a alguém que está em ótima forma física, tá? Porém, atente-se ao seguinte, essa expressão, ela não é utilizada para se referir a pessoas que fazem dieta, que se hidratam bem, que fazem ali exercícios regulares e mantêm uma vida saudável, né? Temos outras expressões, tá? Que inclusive veremos nessa aula, que aí sim elas se referem a pessoas que seguem um estilo de vida saudável. Porém, quando a gente nos refere a fit as a fiddle, nós estamos querendo dizer que uma pessoa ela está em ótima forma física. Então, tem a pessoa saudável apenas, que a gente não vai utilizar para se referir através dessa expressão, e nós temos aquelas pessoas em ótima forma física, sabe? Aquelas pessoas com o abdômen trincado, que não saem da academia, aquelas pessoas com um físico acima da média. Então, para se referir a essas pessoas, utilizamos o fit as a fiddle. Então, você não vai utilizar para se referir àquela pessoa só que segue uma vida saudável. Não, você vai utilizar especificamente para falar sobre aquelas pessoas que têm um corpo com maior volume, mais definição, menos gordura. Tá? Aqui a gente fala mais de performance e de estética, né? Pessoas mais malhadas mesmo do que a pessoa que é só saudável, que come direitinho e faz as atividades. Então aqui é para se referir a algo mais estético mesmo, tá? Para falar aquelas pessoas que visivelmente são acima da média, né? Para se referir a pessoas saudáveis, né? Aquelas pessoas que não têm abdômen trincado e tal, aquelas pessoas que não têm tanto volume muscular, mas seguem uma alimentação normal, uma alimentação boa, aí a gente vai se referir através de outras expressões, tá? Então, através do fit as a fiddle, eu digo que alguém tem uma ótima forma física. Então, eu posso dizer, por exemplo, que ele tem uma ótima forma física. He is fit as a fiddle. He is fit as a fiddle. Nós tivemos uma aula em dezembro em que eu falei com vocês sobre a mudança do pronome por nomes próprios, né? Então, você pode substituir esse he por um nome próprio, em vez de falar, por exemplo, que ele tem uma ótima forma física através de he is fit as a fiddle. Você também pode substituir por um nome próprio, fica Mark tem uma ótima forma física.
Mark is fit as a fiddle. Mark is fit as a fiddle. Ou o homem tem ótima forma física. The man is fit as a fiddle. The man is fit as a fiddle. O homem tem ótima forma, né? Por quê? Quando eu digo que o homem tem ótima forma, é a mesma coisa do que dizer que ele tem ótima forma. Para dizer que ele tem ótima forma física, uma das maneiras é dizer he is fit as a fiddle. Portanto, dizer que o homem tem ótima forma física e ele tem ótima forma física é a mesma coisa, vamos utilizar a mesma conjugação do verbo to be, o is. Então, the man is fit as a fiddle, he is fit as a fiddle. E, nome próprio, Mark, né? Mark is fit as a fiddle. Mark is fit as a fiddle. She is fit as a fiddle, ou seja, ela tem ótima forma. Ela está em ótima forma. She is fit as a fiddle. She is fit as a fiddle. They are fit as a fiddle. Ou seja, eles ou elas têm ótima forma, né? Têm ótima forma física. They are fit as a fiddle. Então, como vocês podem notar, eu coloquei a expressão no slide como to be fit as a fiddle. E vocês viram que esse to be nós vamos substituir por um verbo to be adequado ao sujeito. Então, no caso, he is, she is, they are, né, que é o conteúdo da nossa primeira aula. Nossa aula experimental, inclusive, foi sobre isso, né, o verbo to be no presente. Então, posso dizer they are fit, she is fit, he is fit, tá? Para dizer que alguém está em ótima forma física, to be fit as a fiddle, tá? Mark is fit as a fiddle, ou seja, Mark tem ótima forma física. Mark is fit as a fiddle. Mark is fit as a fiddle. Então, como você pode ver pelo desenho, né, se trata de um homem com uma forma muscular maior, né, um desenvolvimento muscular um pouco maior. Então, não é só aquela pessoa saudável, é aquela pessoa com um físico ótimo. Aí a gente se refere como fit as a fiddle. Então, Mark está em ótima forma. Mark is fit as a fiddle. Ou ele, né? Porque dizer que Mark tem ótima forma física é a mesma coisa do que dizer que ele tem ótima forma física. Então, Mark is fit as a fiddle ou he is fit as a fiddle. Valerie is fit as a fiddle. Claro que vale para mulher também. Então, Valerie, né, que seria Valéria em português, Valerie is fit as a fiddle, né? Valerie está em ótima forma física. Ou she is fit as a fiddle. She is fit as a fiddle. Caso eu quisesse dizer que ela está em ótima forma física. She is fit as a fiddle. We are fit as a fiddle. We are fit as a fiddle. Ou seja, nós estamos em ótima forma. Nós estamos em ótima forma física. We are fit as a fiddle. Tá? Se eu quero dizer que ele não está em ótima forma, eu vou dizer he is not fit as a fiddle. He is not fit as a fiddle. No mês passado também, em dezembro, nós tivemos uma aula em que nós falamos que para você fazer uma negação com o verbo to be, basta acrescentar o not depois da conjugação do verbo. Então, I am vira I am not. You are not. He is not. She is not. They are not. We are not. Então, sempre para você negar, fazer uma negação com o verbo to be, você vai colocar o not depois da conjugação do verbo. Se eu digo que ele está em forma, eu digo apenas he is fit as a fiddle. Mas se eu quero dizer que ele não está em ótima forma física, ou seja, caso eu queira negar, né, quero dizer que ele não está, eu estou negando. Para eu negar, eu vou colocar o not depois da conjugação do verbo is. Então, ele não está em ótima forma física. He is not fit as a fiddle. He is not fit as a fiddle. He is not fit as a fiddle. Eu não estou em ótima forma. I am not fit as a fiddle. I am not fit as a fiddle. Eu não estou em ótima forma, tá? Esse tired que está aparecendo na imagem significa cansado ou cansada. Você pode atribuir a pessoas que estão se sentindo muito cansadas. Então, por exemplo,
She is tired. Ela está cansada. He is tired. Ele está cansado. We are tired. Nós estamos cansados, né? Eu acho que em aulas passadas eu já contextualizei o tired com outros exemplos, tá? Mas caso alguém não se lembre ou não saiba, tired é o adjetivo cansado. E é tanto cansado fisicamente quanto emocionalmente. Aquela pessoa que está cansada porque ficou 1 hora, 2 na academia, aquela pessoa que está cansada de viver uma certa situação de estresse, né? Também podemos utilizar esse tired para dizer que a pessoa está cansada, certo? Então, esse foi a primeira expressão da aula, o to be fit as a fiddle, que você vai utilizar para se referir a pessoas com ótima forma física, aquelas pessoas que se destacam mesmo por conta do seu físico. Já pessoas saudáveis, que fazem uma alimentação regrada, que realizam exercícios físicos regularmente, aí nós teremos outras formas de nos referirmos a essas pessoas. To be fit as a fiddle, como eu disse, são aquelas pessoas que têm um físico muito acima da média, pessoas ali que se diferenciam por isso. Na continuidade, nós temos o a clean bill of health. A clean bill of health. A clean bill of health. Em alguns lugares você também pode ouvir a tradução desse A como A, como se fosse EI, tá? A clean bill of health ou a clean bill of health. O que significa Clean Bill of Health? Significa relatório de boa saúde, né? Vamos supor que, por exemplo, você precise realizar algum exame para realizar uma prova, né, um concurso. Aí você tem que passar, né, por uma perícia. E essa perícia vai dizer se você está preparado ou não, se você está apto ou não, né? E esse relatório, que muitas vezes pode ser pedido, é um relatório de um médico indicando que você tem uma boa saúde ali suficientemente para realizar determinada função, né? Então, em alguns casos você vai precisar na sua vida desse relatório médico, tá? Que é o Clean Bill of Health, tá? Então, por exemplo, posso dizer que você precisa de um relatório de boa saúde, ou seja, you need a clean bill of health. You need a clean bill of health. You need a clean bill of health, né? Então você precisa de um relatório de saúde, um relatório de boa saúde. You need a clean bill of health. The patient need a clean bill of health. Patient é paciente. Então, the patient need a clean bill of health. O paciente precisa, né? O paciente precisa de um relatório de boa saúde. Né? The patient need a clean bill of health. Tá? The doctor gave a clean bill of health. The doctor gave a clean bill of health. Ou seja, o médico ou a médica, doctor pode ser tanto médico quanto médica, deu um relatório de boa saúde. The doctor gave a clean bill of health. Tá? Esse health, que significa saúde, é aquele mesmo igual do Discovery lá, né? Discovery, Home and Health. Home é lar, então Home and Health, lar e saúde, tá? I need a clean bill of health, ou seja, eu preciso de um relatório de boa saúde, né? Se eu preciso disso para alguma coisa, eu falo para o médico, I need a clean bill of health. I need a clean bill of health, tá? Então, até agora na nossa aula, nós vimos o a clean bill of health, que é relatório de boa saúde, e também nós vimos o to be fit as a fiddle, que significa estar muito bem, com o físico em ótima forma. Aquelas pessoas que se destacam por conta do físico. Pessoal, tem aqui alguma dúvida? Alguém quer que eu volte a explicar alguma coisa, dar mais exemplos? Como que tá?
Na continuidade da nossa aula, nós temos o to be a picture of health. Aqui sim, nós vamos utilizar para dizer que alguém tem ótima saúde, tá? Então, anteriormente, o to be fit as a fiddle você ia utilizar para falar que alguém tem um ótimo físico, e aqui você vai utilizar para dizer que alguém tem uma ótima saúde, para dizer que aquela pessoa é saudável, não tem comorbidades apenas, tá? Então, por exemplo, ele tem ótima saúde, he is a picture of health. Tá? Lembre-se que sempre que tem o to be no começo, porque você vai substituir por alguma conjugação do próprio verbo to be, o is, o are ou o am, dependendo do sujeito. Então, para ele, he is. Então, ele tem uma ótima saúde, he is a picture of health. Ela tem uma ótima saúde, she is a picture of health. Nós temos boa saúde, we are a picture of health, tá? Só quero dizer que o Johnson tem boa saúde, então Johnson is a picture of health. Johnson is a picture of health, né? Johnson tem boa saúde, tem ótima saúde. He is not a picture of health. He is not a picture of health, ou seja, ele não tem uma ótima saúde. Né? Lembrando que fazer a negação com o verbo to be, o not vem depois do verbo. Então, he is not a picture of health. Ele não tem ótima saúde. Se eu quero dizer que eu tenho ótima saúde, I am a picture of health. I am a picture of health. I am a picture of health. Eu tenho ótima saúde. Tá? Victoria is a picture of health. Victoria is a picture of health, né? Vitória tem uma ótima saúde. Ou she is a picture of health, né? Ela tem ótima saúde. Is he a picture of health? Is he a picture of health? Ou seja, ele tem ótima saúde? Lembra que para fazer negação com o verbo to be, você coloca o not depois da conjugação do verbo. Agora, se você quiser fazer uma pergunta com o verbo to be, né, para falar quem uma determinada pessoa é, se determinada pessoa está em tal lugar, etc., basta que você inverta o verbo to be com o sujeito. Então, se para afirmar que eu tenho ótima saúde, eu digo I am a picture of health, para perguntar eu vou inverter o sujeito com o verbo. Fica am I a picture of health? Am I a picture of health? Ou seja, eu tenho ótima saúde? Se você quer dizer que ele tem ótima saúde, se você quer afirmar isso, você vai dizer he is a picture of health. He is a picture of health. Porém, se você quer perguntar se ele tem ótima saúde, você vai inverter o sujeito com o verbo. Fica is he a picture of health? Is he a picture of health? Ele tem boa saúde? Basta inverter o sujeito com o verbo to be. Então, se eu quero afirmar, por exemplo, que ela tem ótima saúde, she is a picture of health. She is a picture of health. Porém, se eu quero perguntar se ela tem boa saúde, eu vou inverter. Então, o she is a picture of health vira is she a picture of health? Is she a picture of health? Né? Ela tem boa saúde? Se eu quero dizer que eu tenho uma boa saúde, eu digo I am a picture of health. Se eu quero perguntar, né? Se eu quero dizer, eu digo I am a picture of health. Porém, se eu quero perguntar se eu tenho uma boa saúde, eu vou inverter. O I am a picture of health vira am I a picture of health? Am I a picture of health? Então, para você dizer que alguém tem uma ótima saúde, aquela pessoa saudável, você se refere com picture of health. Então, ele tem boa saúde, he is picture of health. He is a picture of health. Ela tem ótima saúde, she is a picture of health. Porém, como nós vimos no primeiro caso da aula, se você quer se referir a alguém que tem uma ótima forma física, não é só aquela pessoa saudável, é aquela pessoa que se destaca pela sua forma física, aí você vai se referir a ela como fit as a fiddle. Se você quer dizer que ela é saudável apenas, daí o picture of health. Tá? Então, além de analisarmos na aula tanto esses conteúdos, né, relacionados à saúde, a gente também viu que
relembrou, né, que para fazer negação com o verbo to be a gente inverte, né, para fazer pergunta com o verbo to be a gente inverte o sujeito com o verbo, e para fazer negação coloca o not depois do verbo. Tá? Daí falar como ficaria uma pergunta negativa? Né? Ficaria assim, ó. Am I not? Ou seja, eu não sou? Am I not? Então, am I not a picture of health? Eu não sou uma... Eu não tenho uma ótima saúde? Am I not a picture of health? Are you not? Is he not? Is she not? Are we not? Are they not? Ou seja, eles não têm boa saúde? Are they not picture of good health? Tá? Ficaria dessa forma essa pergunta negativa. Porém, é algo que a gente mais utiliza em português, mas em inglês não. Tá? Mas fica aí a curiosidade para quem queira saber. Tá? Na sequência, nós temos o to be on demand, que significa estar se recuperando de alguma doença, estar se recuperando de algum acidente. To be on demand. To be on demand. To be on demand, tá? Estar se recuperando de algo. Então, se eu quero dizer, por exemplo, que o homem está se recuperando, né? Pode ver pela imagem que ele está com o braço quebrado, com o pé também. Então, o homem está se recuperando. Posso dizer, the man is on demand. The man is on demand. Ou he is on demand. He is on demand. Posso dizer também, Mark, né? O Mark está se recuperando. Mark is on demand, né? Para dizer que o Mark está se recuperando. Ou Johnson is on demand, né? Johnson está se recuperando. She is on demand. She is on demand. She is on demand, ou seja, ela está se recuperando. Se eu quero dizer que ela, né, como nome próprio, por exemplo, Maria está se recuperando, Maria is on demand, por exemplo. Né? Ou a mulher está se recuperando, the woman is on demand. Are they on demand? Are they on demand? Are they on demand? Ou seja, eles estão se recuperando? Lembre-se que para fazer uma pergunta com o verbo to be, a gente inverte o sujeito com o verbo. Então, they are vira are they. Are they on demand? Eles ou elas estão se recuperando? Se eu quero dizer que o paciente está se recuperando, eu digo the patient is on demand. The patient is on demand. Tá? O paciente está se recuperando. The patient is on demand. Esse on demand é estar se recuperando de uma doença ou de algum acidente. Tá? Caso você queira dizer que você está se recuperando de um abalo emocional, algo mais psicológico, você não vai se referir através desse termo aqui. Daí já é uma outra coisa, né? Outras expressões. O on demand é para dizer que alguém está se recuperando ou de uma doença ou de um acidente. Tá? The doctor is with the patient. The doctor is with the patient. The doctor is with the patient. Esse exemplo aqui eu trouxe mais para recordar vocês sobre o doctor e o patient, né, que respectivamente significam médico ou médica e paciente. Doctor, médico ou médica, e patient, paciente. Então, o médico está com o paciente, the doctor is with the patient. Mas caso fosse uma doutora, né, uma médica, também nós diríamos the doctor, né, já que doctor é tanto médico quanto médica em inglês. Porém, como a gente estaria se referindo a uma mulher, na tradução para o português a gente teria que escrever a mulher está com o paciente. Tá? Na continuidade, nós temos o to be under the weather. Essa expressão, alguns já conhecem, alguns outros não, por isso que eu trouxe aqui. O to be under the weather é uma forma que você vai utilizar para dizer que você está se sentindo mal. Tá? Mesma coisa, aquela lógica do to be. Né? Já que estou utilizando ele, quer dizer que eu tenho que substituir pelo verbo to be correto para cada sujeito. Então, quero dizer que o paciente está se sentindo mal. The patient is under the weather. Porque eu substituí
o to be pelo is aqui? Porque quando eu digo que o paciente está se sentindo mal, é a mesma coisa do que dizer que ele está se sentindo mal. Ou ela está se sentindo mal. Né? Ou seja, para dizer que ele está se sentindo mal, eu diria he is under the weather. Ou ela está se sentindo mal, she is under the weather. Porém, quando eu quero dizer que o paciente está se sentindo mal, é a mesma coisa do que dizer que ele ou ela está passando mal, está se sentindo mal. Então, por isso que eu utilizo o is aqui. Então, the patient is under the weather. The patient is under the weather. Tá? O paciente ou a paciente está se sentindo mal. We are under the weather. Nós estamos nos sentindo mal. Né? Nós não estamos passando bem, nós estamos passando mal. We are under the weather. Se eu quero dizer que nós não estamos passando mal, we are not under the weather. Lembrando que para você fazer negação com o verbo to be, o not vem depois do verbo. I am not, you are not, he is not, she is not e assim por diante. We are under the weather. Nós estamos nos sentindo mal. We are under the weather. Mark is not under the weather, ou seja, Mark não está se sentindo mal. Se eu quero dizer que o Mark está se sentindo mal, eu digo Mark is under the weather. Tá? Se eu quero dizer que o Mark está se sentindo mal, Mark is under the weather. Porém, se eu quero dizer que o Mark não está se sentindo mal, eu vou dizer Mark is not under the weather. Certo? Mark está passando mal, Mark is under the weather. Já Mark não está passando mal, Mark is not under the weather. Se eu quero dizer que o paciente está passando mal, né, não está passando bem, eu digo the patient is under the weather. Porém, se eu quero dizer que o paciente não está passando mal, né, ou seja, ele está bem, eu vou dizer the patient is not under the weather. Né, coloco o not depois da conjugação do verbo to be. The patient is not under the weather. O paciente não está se sentindo mal. Tá? Então, na aula de hoje, nós vimos essas expressões. Além dessas expressões aqui, eu foquei bastante na parte das negações com o verbo to be, que você vai colocar o not depois da conjugação. Então, I am not, you are not, he is not. E para fazer a pergunta com o verbo to be, que a gente vai inverter o sujeito com o verbo. Então, I am vira am I, you are vira are you, he is vira is he, she is vira is she, we are vira are we, they are vira are they e assim por diante. Na parte das expressões, nós utilizamos o to be fit as a fiddle para se referir que alguém tem uma ótima forma física, mas lembre-se que essa expressão você não vai utilizar para dizer que alguém tem boa saúde, ou uma pessoa saudável, não. Aqui você vai se referir especificamente que alguém tem um corpo sarado, aquela pessoa malhada. O Clean Bill of Health é um relatório médico que indica boa saúde. Então, se você precisa provar que você tem uma boa saúde para exercer uma função determinada, você vai fazer isso através da apresentação de um relatório médico que indica essa boa saúde. Ou seja, Clean Bill of Health. Tá? Já o Picture of Health, você vai dizer, aqui sim, para dizer que a pessoa é muito saudável, aquela pessoa que faz dieta, aquela pessoa que faz exercícios regulares. Para você dizer que essa pessoa é saudável, você fala Picture of Health. Então, he is a picture of health, she is a picture of health, né? Ela tem boa saúde, ela é saudável, he is a picture of health, ele é saudável, ele tem saúde. Enquanto fit as a fiddle, para dizer que pessoas têm um físico bonito, né? O Picture of Health vai dizer que alguém tem um corpo, o Picture of Health, vai dizer, ao contrário do fit as a fiddle, que a pessoa é apenas saudável. To be on demand, para você dizer que alguém está se recuperando de uma doença ou lesão, tá? Não tem nada a ver com a parte emocional. E o to be under the weather, que é para dizer que alguém está se sentindo mal. I am under the weather, you are under the weather, she is under the weather. Doctor significa médico ou médica e patient é paciente, como nós já tínhamos visto. Tá? Antes da gente ir para as questões, pessoal, alguém tem alguma dúvida aqui?
Bom, vamos para as questões então, né? Assinale a alternativa que corresponde à tradução de ela está em ótima forma. Resposta correta é a letra C, né? She is fit as a fiddle, essa expressão que a gente utiliza para dizer que alguém tem uma forma física muito boa. A letra D está errada porque picture of health você vai se referir a pessoas que estão saudáveis. Então aquela pessoa que tem um físico bom, né, assim, um físico mediano, né, nada de sensacional, mas é aquela pessoa que se cuida, né? Para dizer que daí essa pessoa é saudável, você se refere através do picture of health. Enquanto fit as a fiddle é aquela pessoa malhada, etc. Letra B está errada porque she is in good situation quer dizer que ela está em uma situação boa. Mas a gente se refere isso para situações financeiras, situações de trabalho, situação da vida, não especificamente sobre forma física. Letra A, she is very fit, significa ela é muito saudável, né? É uma das formas de se referir para dizer que ela é muito saudável. She is very fit ou picture of health, são sinônimos. Mas aqui eu quero dizer que ela tem ótima forma física. Aqui daí tem que utilizar o fit as a fiddle. O relatório de boa saúde é velho ou está velho. Qual a resposta correta? Resposta correta, letra C. The clean bill of health is old. Né? Letra D de dado está errada porque não é the good bill, é the clean bill. Letra B está errada porque diz que the clean bill of health is new, é nova, eu quero dizer que é velho, então é old. Letra A está errada porque the clean bill of health is available, quer dizer que o relatório de boa saúde está disponível. Tá? Eu não quero dizer que está disponível, eu quero dizer que é velho, portanto is old, letra C. Eles não têm ótima saúde. Como posso dizer que eles não têm ótima saúde? Letra A significa todas as opções abaixo estão corretas, tá? All options below are correct. Resposta correta, letra D de dado. They are not a picture of health. Lembrando que para dizer que alguém tem ótima saúde, para dizer que alguém é saudável, você utiliza picture of health. Para fazer uma negação, o not depois do verbo to be. They are not a picture of health. Tá? Letra C está errada porque não é they are a picture of fit, é picture of health. E eu quero falar uma negação, então seria they are not. Letra B está errada porque não é they are not fit as a fiddle. Lembrando que fit as a fiddle é para dizer que a pessoa tem uma ótima forma física, mas se eu quero dizer que alguém tem ótima saúde ou é saudável, eu utilizo o picture of health. Por isso que a B está errada e a D de dado está certa. A está errada porque diz que todas as opções abaixo estão corretas, quando na verdade só a letra D está. O pobre homem está se recuperando. Qual seria a tradução? Resposta correta é a letra D de dado. The poor man is on demand. O pobre homem, ou seja, the poor man, né, is on demand, está se recuperando ou de uma lesão ou de uma doença. Né? Não tem nada a ver com parte emocional. Letra C está errada porque não é the man poor, é the poor man. Lembre-se que os adjetivos vêm antes dos substantivos em inglês. Então, o homem pobre não é the man poor, é the poor man, né? Como a gente já viu várias vezes. Letra B, the poor man is recuperating, está errado porque esse recuperating é recuperando,
mas você pode utilizar esse recuperating quando você quer dizer que você está recuperando o seu computador que está quebrado, lá que você tinha até esquecido dele. Você fala, não, estou recuperando meu computador. I am recuperating my computer. Porém, você não vai dizer recuperando nesse sentido aqui para a pessoa que está se recuperando de uma lesão ou de uma doença, de uma enfermidade. Letra A está errada porque the poor man is getting better quer dizer que está ficando melhor. The poor man is getting better, tá? Ou seja, o pobre homem está ficando melhor. Não quero dizer que ele está ficando melhor, quero dizer que ele está se recuperando, tá? São sinônimos? Em português, sim, mas em inglês, não. Então, você, se quer falar que está se recuperando, você tem que falar is on demand. Se você quisesse falar, se o enunciado pedisse a tradução de o pobre homem está ficando melhor, aí sim seria a letra A, the poor man is getting better. Eu estou me sentindo mal. Qual a resposta certa? Letra D, only options A and B are correct, significa que só as opções A e B estão corretas. Aqui a resposta é letra D, ou seja, apenas as opções A e B estão corretas, tá? Então a letra A diz I am under the weather e a letra B diz I am feeling sick, né? A gente viu nessa aula que para você dizer que você está sentindo mal, você diz I am under the weather. Você está, you are under the weather. Ele está se sentindo mal, he is under the weather, né? She is under the weather. Só que existe uma outra forma também para você dizer que alguém está se sentindo mal. Você utiliza o feeling sick. Então, eu estou me sentindo mal. I am feeling sick. Você está se sentindo mal. You are feeling sick. Ela está se sentindo mal, ela está passando mal. She is feeling sick. Nós estamos passando mal. We are feeling sick. Nós estamos passando mal. We are feeling sick. Então, tanto o feeling sick quanto o under the weather você vai utilizar para dizer que alguém está se sentindo mal. São sinônimos, você pode utilizar tanto um quanto o outro. Então, a letra A e a letra B estão corretas. Letra C está errada porque I'm feeling good significa eu estou me sentindo bem, tá? E justamente é o contrário que a gente quer dizer, tá? E com isso a gente fecha o conteúdo de hoje, pessoal. Deixa eu voltar aqui nos slides do conteúdo. Então, além desse conteúdo relacionado à saúde que eu queria passar para vocês, eu queria novamente frisar aquela questão do verbo to be, que para fazer negação você coloca o not depois do verbo to be, e para fazer pergunta você inverte o sujeito com o verbo, né? Então, esses foram os tópicos da aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu retome aqui explicar alguma coisa? Como é que tá? Joia, pessoal. Então eu vou finalizar a gravação aqui da aula, vou mandar para vocês mais tarde lá no grupo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato, tá? E amanhã a gente retorna para dar continuidade. Tá joia? Até amanhã, pessoal. Boa tarde para vocês. Bom descanso.